Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aula, então vamos lá de aula número 7 dentro da sistemática, a aula que a gente vai começar a falar do reino Animalia, o reino Metazoa. E aí a gente vai começar falando aqui dos animais invertebrados inferiores, que é uma categoria que a gente separa aqui os 4 primeiros reinos, que são filos, que são os filos os quais a gente não tem a presença ainda do celoma, né, a cavidade que abriga os órgãos. Mas vamos começar definindo um pouquinho do que seria ser animal, para a gente de fato começar depois com o primeiro grupo, que é o filo Porífera. Então, ser animal significa dizer que a gente tem pluricelularidade ou multicelularidade. Significa dizer então que temos mais de uma célula. Lembrando que quem origina os animais são os protozoários, que eram unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Aqui não muda o resto, a gente é eucarionte, a gente é heterótrofo e a gente não tem parede celular como eles. Então a grande novidade realmente está aqui para a presença de mais células. E as esponjas, que vão ser os primeiros animais a surgirem, eles são basicamente um conjunto de protozoários que passaram a cooperar entre si. E aí por isso passam a se tornar um grupo chamado de animal. O nome Animalia é mais fácil e Metazoa, só lembrar de zoológico, né? E você vai lembrar que aqui a gente está falando de animais. Um ponto importante que eu quero começar com uma OBS é lembrar da questão de simetria, né? Que a gente fala um pouco em histologia, mas a simetria ela seria basicamente lados idênticos, lados próximos e semelhantes do corpo. A grande maioria dos animais que a gente vai estudar hoje tem simetria bilateral, que é uma simetria muito associada à cefalização, formação de um encéfalo, tá? Enquanto que a simetria radial, aquela quando a gente vê mais de um lado igual, é o caso aqui da estrela do mar, que tem 5 lados iguais, ela vai estar muito mais associada aí a um ambiente onde o indivíduo é uma presa e consegue perceber bem por todos os lados dele. A gente vai ver que basicamente quase todos os animais que têm simetria, porque por exemplo o esponja não tem simetria, terão a simetria bilateral. Salvo exceção de 2 grupos, 2 filos, que é o filo dos equinodermas, que na verdade é até uma curiosidade, porque eles nascem com simetria bilateral e se transformam num adulto com simetria radial, falaremos mais depois, e os quinidários, né, que vão acabar sendo as águas-vivas, corais, que vão ter uma simetria radial. Faz sentido porque a gente já está no início da evolução do reino animal. Agora, vamos para o foco da aula mesmo, que são os 4 primeiros filos. E aí, falando sobre os filos do reino animal, vale dizer que a gente tem 9 filos, tá? Então, essa aula eu vou falar de 4, os 4 primeiros a surgirem, e depois eu vou falar um pouco das doenças causadas por animais, que são vermes, 2 dos grupos que a gente vai falar hoje, e depois a gente vai falar dos outros 5 grupos, que seriam os grupos aí molusca, anelídeo, artrópoda, equinoderma e cordado, que seriam os invertebrados e vertebrados, aí os superiores. Agora vamos falar do primeiro grupo, Filoporífera. Filoporífera, ela vai ter como grande novidade, como eu falei, o primeiro animal, a multicelularidade. Mas aqui vale dizer que eles têm mais células, mas não têm organização tecidual. Ou seja, as células não têm, de fato, organização entre eles a ponto que elas cooperam e trabalham juntos. É quase como se fossem células trabalhando individualmente, mas dentro de um mesmo corpo. A gente tem seres aqui muito simples, que são sésseis, ou seja, eles ficam parados, e por isso a sua forma de alimentação é através da filtração. E a digestão do alimento que eles obtêm é intracelular, ou seja, ela acontece dentro de cada uma das células. Inclusive as células meio que competem entre si, o que pode até levar à morte desse animal, que é um animal difícil de matar, porque pouca gente se alimenta de esponja e é um animal que é muito simples, então consegue se regenerar com muita facilidade. Tá? Agora, em relação aqui à estrutura dele, é importante, eu tenho esse mesmo desenho aqui, mas eu vou focar aqui nesse ao lado para a gente manter esse slide do Filoporífera. Vejam aqui que a gente vai ter várias células e várias partes desse animal. A começar pela estrutura que a gente chama aqui de mesogleia, que isso que está em laranja aqui, que é basicamente a região onde a gente vai ter o espaço intercelular, o espaço entre as células, que lá, quando a gente fala de histologia, a gente vai chamar de matriz extracelular. A mesogleia é muito simples, tá? Mas ela vai abrigar algumas células ali no seu meio, como, por exemplo, os porócitos, que vão formar os poros, que aqui dão nome aos poríferos, lembrar que a esponja é toda cheia de buraquinhos, cheia de poros. Vai abrigar também os amebócitos, tá? Que são estruturais e que podem dar forma às outras células. Então isso aqui atua como se fosse até uma célula-tronco, o que é bem interessante. Tudo bem que célula-tronco dá a ideia de fazer todas as células, né? Aqui são poucas, mas ainda assim é uma célula-tronco.
A gente tem os pinacócitos, que vão ficar mais do lado de fora, as espículas, que muitas vezes também vão ficar do lado de fora, porque tanto o pinacócito quanto a espícula vai estar atuando no revestimento. Só que o pinacócito é mais revestir mesmo, enquanto que a espícula reveste e protege, o que é bem interessante, porque pode criar como se fossem pequenos espinhos calcários, que vão ser muito, mas muito importantes para que os animais não se alimentem da esponja. Uma vez que ela é um ser séssil, ela não quer virar comida fácil. E isso vai estar muito ligado aqui justamente ao fato da gente ter a presença das espículas. Agora, de longe, a célula mais importante está ali em vermelho, que é o coanócito. O coanócito já foi mais cobrado em prova porque é uma célula importante na alimentação desse ser vivo. Veja como ele se alimenta. Isso aqui é uma esponja cortada, né? Então é pegar uma dessas aqui e cortar no meio como se fosse um salame aí de esponja. A gente vai observar que a água ela vai entrar pelos porócitos, então ela entra pelos poros laterais, mas ela vai acabar passando aqui pelas células internas, em especial os coanócitos, e vai sair pelo ósculo. O ósculo é esse grande poro aqui em cima. Agora, por que a água faz esse caminho? Ela não vai fazer isso por acaso. Ela vai fazer isso porque esses coanócitos têm flagelos, lembra a caudinha, que vai ficar batendo, empurrando a água para cima, criando um fluxo direcional, onde a gente vai manter sempre a água entrando pelos poros e saindo pelo ósculo, fazendo com que esse animal constantemente tenha uma renovação de água e possa continuamente se alimentar. Agora, como se reproduzir se você é tão simples? Forma mais fácil, brotamento. A gente pode até observar essas esponjas aqui se reproduziram por brotamento, porque estão uma do lado da outra. Elas têm um tamanho do quanto elas podem crescer como brutos, né? Porque o brotamento aqui vai acabar fazendo com que a esponja nova, né, o filho dela, entre aspas, fique ao lado da esponja original. E aí, com isso, eu tenho um clone ao meu lado, que é um grande competidor de alimento. Por isso, essas pequenas colônias aqui, em geral, vão acabar sendo limitadas, tá? E por isso é importante a presença da reprodução sexuada, que é feita pelo encontro de gametas, que aqui é muito simples, tá? As esponjas lançam os gametas na água, esses gametas se encontram e formam um zigoto. Durante um breve momento da vida, o zigoto se desenvolve a uma larva e essa larva ela é nadante, ela consegue nadar. E aí, em geral, ela vai nadar o mais distante da esponja original justamente para evitar a competição. É por isso que a gente encontra esponjas em todos os cantos aí do oceano, porque a gente vai acabar observando a presença de um momento, mesmo que curto, onde a esponja vai ter vida livre, tá? Em relação à sua nutrição, vale só deixar bem claro que aqui a digestão, então, ela ainda é intracelular, ou seja, a gente não vai ter a capacidade de ter um tubo digestivo e uma digestão em uma cavidade, dentro de cada célula. Agora, vamos avançar um pouquinho para a gente chegar no nosso segundo grupo, que é o filo Quinidária. O filo Quinidária, ele vai ser um filo muito curioso e muito famoso pelas águas vivas que estão aqui desenhadas. A gente também tem o exemplar aqui da anêmona do mar. A anêmona do mar, para quem não sabe, é aquele que vai abrigar o Nemo no filme, né? Então é a versão desse animal na forma de pólipo, como esse aqui que eu estou desenhando. E a gente vai observar também um outro exemplar muito famoso, que são os corais, tá? Agora, qual é a grande novidade do filo Quinidária? A grande novidade aqui seriam os tecidos verdadeiros. Então, olha aqui o desenho do recorte que eu fiz dos tecidos. Eles já são mais organizadas, essas células. E essa organização celular faz com que a gente possa ter esse animal já prosperando um pouquinho mais, porque as células vão cooperar melhor entre si. São seres exclusivamente aquáticos, então a vida, lembra, surge na água e esses animais continuam por aqui ainda. Elas vão possuir células já um pouco mais elaboradas, como é o caso dos quinidócitos. Lembra, quinido, quinidário, cito, célula. E os quinidócitos, eles são capazes de liberar uma substância que vai provocar uma urticária, que é uma dor e uma coceira intensa. Essa urticária ela vai ser importante tanto na defesa desses animais, que são animais que não têm tato, não têm visão, eles basicamente, a gente vai ver, tem um sistema nervoso muito simples ainda, e pode acabar atuando até na predação. Pô, uma água-viva predadora? Em tese, sim, ela não está enxergando, mas se ela acabar envolvendo com seus tentáculos um peixe, ela pode acabar lesionando ele com o seu quinidócito e depois se alimentando dele. Eles possuem uma simetria radial que entrega muito que eles são presas, né? Então eles têm uma percepção igual de todos os lados do corpo. Aqui é 100% radial, então não existe nenhum lado que a gente vai cortar que não vá ver basicamente dois lados iguais.
E mais uma vez a gente tem algumas células aí importantes, tá? A gente tem aqui do lado de dentro, que é essa parte aqui, então essa é a parte interna aqui lá dentro onde está o rosinha. São aqui a região que vai formar a gastroderme, que é um tecido responsável pela digestão, por isso a palavra gastro, né? E a gente vai ter uma série de células digestivas e células produtoras aí de enzimas. Além disso, a gente vê algumas células nervosas aqui aparecendo que vão estar atuando na movimentação. Esse animal ele consegue meio que encolher e abrir, encolher e abrir. E aí com isso a gente consegue fazer uma leve movimentação. No lado externo, o que a gente vai chamar de epiderme, a gente vai ter células sensoriais associadas aqui à célula nervosa, então é como se fosse uma epiderme mesmo, tecido epitelial. E a gente vai ter os quinidócitos, que vão possuir estruturas aí chamadas de nematocistos que vão liberar essa substância urticante. Veja que ela tem o formato de agulha mesmo, então ela consegue fincar e dói a beça. Eu tenho uma amiga que já foi atacada aí por uma água-viva e foi bem doloroso. Eu, quando estava na Itália ano passado, eu fiquei assustado, porque eu fiz um passeio de barco lá, maneiríssimo por sinal, e o cara falou assim, ah não, água-viva não tem aqui. No momento que eu desci, uma água-viva desse tamanho, um laranja chamativo, eu fiquei desesperado, voltei pro barco, falei, pô, cara, acabou de me avisar, e a gente foi um pouquinho mais para longe para eu ficar seguro. E a gente tem aqui no meio, tá, a mesogleia. A mesogleia que vai ser mais uma vez, mesmo nome que aparece lá nos nossos poríferos, que vão acabar sendo o espaço ali de matriz extracelular, de conexão entre a epiderme e a gastroderme que fica do lado de dentro. Então basicamente são dois tecidos, tá? E inclusive vamos deixar bem claro que tecidos são esses. Eles são originados a partir dos tecidos embrionários que a gente viu lá em histologia. Lembra que são 3. Endoderme, ectoderme e mesoderme. Endo dentro, ecto fora e meso meio. Esses animais são diblásticos, eles só têm 2 tecidos, porque eles chegam só até a fase de gástrula. E aqui é importante que vocês vejam isso, porque a gente só tem ecto e endo. A endoderme vai formar a gastroderme, vai estar associada à digestão, e a ectoderme vai formar a epiderme, que vai estar associada ao revestimento e à formação das células nervosas, tá? Agora, vamos voltar um pouquinho mais para entender essa questão aí do sistema nervoso. O sistema nervoso deles é difuso, ou seja, não tem acúmulo de neurônio. Os neurônios ficam todos espalhados pelo corpo e por isso esse animal não tem muita movimentação, ele tem um movimento único. Mas o sistema nervoso aqui já garante algo que é muito importante, que é a questão da irritabilidade. Ou seja, ele responde ao ambiente. Então, se você tocar numa água-viva, você vai acabar expulsando ela para o outro lado. Essa percepção de ambiente acaba sendo muito importante aqui para esse grupinho, tá? Em relação à nutrição, a gente vai ver alguns indivíduos aí de vida livre, quando está na fase de medusa. Esses vão poder predar, eles mandam o indivíduo que eles aprisionaram para a cavidade digestiva, essa região aqui dentro, e vão fazer uma digestão extracelular, ou seja, uma digestão que vai acontecer na cavidade. Depois eu absorvo os nutrientes, já é diferente do porífero. E a gente vai ter também ali um avanço um pouquinho maior na reprodução desses seres, que fazem o que a gente chama de metagênese, tá? A metagênese, deixa eu botar aqui para vocês, tem 2 imagens, a gente vai mostrar que é, na verdade, uma alternância de gerações. Onde eu tenho uma fase de vida que é medusa, que é essa fase de vida que a gente conhece como água-viva, e uma fase de vida de pólipo, tá? Que essa aqui é o exemplar do coral-sol, um coral bem problemático, que eu já falo sobre ele. Que é uma fase de vida séssil, é o caso da anêmona do mar também e dos corais. Nem toda espécie faz os dois, tá? A verdade é essa. Corais, por exemplo, não tem fase de vida livre em sua maioria. Mas a grande maioria vai fazer aqui as 2 fases, ou seja, ele tem uma fase de vida pólipo, onde ele fica séssil, preso ao substrato e se alimenta por filtração. No caso do Nemo, inclusive, por que aquela associação com o peixe-palhaço? Porque o peixe-palhaço deixa comida cair para a Nemo, então vai ser um benefício bem grande para ela. Porque ela tem a habilidade de lesionar o peixe-palhaço se quiser, tá? Ela poderia usar os seus nematocistos e atacar. Agora, essa fase de vida poliploide, ou pólipo, que é fixa, ela é diploide e faz brotamento, ou seja, ela faz uma reprodução assexuada. Só que em vez de gerar um outro pólipo, em geral vai formar uma medusa. E aí que vem a ideia de alternância de gerações, porque o pólipo não faz pólipo, faz sim medusa. As medusas são as que têm vida livre, elas vão fazer reprodução sexuada, onde a fecundação pode ser interna ou externa, tanto faz, depende da espécie, onde a gente vai ter a formação de um zigoto. Esse zigoto, novamente, alterna, vai formar agora um novo pólipo. Então veja que pólipos fazem medusas por reprodução assexuada e medusas fazem pólipos por reprodução sexuada.
e isso vai acabar fazendo com que a gente tenha aí a chamada alternância de gerações ou metagênese. Agora falando sobre esses corais. Corais são animais muito importantes para o nosso ambiente. Em geral, muita gente acha que é planta só porque é coloridinho, bonitinho, parado, mas não é, tá? São animais. Mas eles são coloridos porque eles têm algas ali dentro. Alguns são muito importantes pra gente, outros são meio problemáticos, como é o caso do coral-sol. O coral-sol é um coral invasor aqui no Brasil, então ele vem lá do continente asiático e quando chega aqui, por não ter competição muito forte e principalmente por não ter predadores, ela acaba roubando o espaço de outros corais. E isso é perigoso, tá? Os corais, é importante que seja dito, eu boto aqui como uma OBS, mas a gente fala também mais sobre isso em ecologia, eles estão sofrendo muito com um fenômeno chamado de branqueamento dos corais. Então os corais têm essas cores bem coloridinhas, bem bonitinhas, porque cada um deles abriga algas, microalgas aqui dentro, e cada microalga tem uma cor diferente, dependendo dos pigmentos, como xantofila, clorofila e muito mais. E a partir dessas cores diferentes, a gente pode sentir que este coral está saudável. Por quê? O coral é um animal que teria dificuldade de se alimentar. Então, em geral, eles são simbiontes, eles são mutualísticos. Eles vivem juntos com algas para que haja uma relação mais ali, onde a alga produz o alimento pela fotossíntese e passa parte do alimento para o coral. E em troca, o coral protege a alga ali dentro, ou seja, aquela alga nunca vai virar um alimento de algum ser vivo. Qual é o problema? Essas algas são muito sensíveis e por isso qualquer mudança na água muito drástica de pH, mudança na temperatura, mudança na quantidade de gás carbônico ou mudança na taxa de oxigênio pode acabar provocando a morte dessas algas. E aí esse coral fica branco. Não quer dizer que ele está morto ainda, ele ficou branco porque ele não está com a alga. Ele tem alguns dias aí para conseguir uma nova alga, senão sim, ele vai acabar calcificando e ele vai morrer. Agora, isso é problemático por quê? Porque aqui esses corais e essas algas vão criar um microclima muito importante e criam um habitat para vários peixes. Ou seja, eles são espécies que a gente vai chamar de chave. A falta deles faz com que vários outros animais que vivem por ali também não fiquem mais por ali e possam ser extintos. Então a gente tem que cuidar dos nossos recifes de corais. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Poluição atmosférica. Muito gás carbônico acaba fazendo com que esse gás carbônico se associe à água e torne a água mais ácida por causa do ácido carbônico. Além disso, o excesso de gás carbônico na atmosfera está aquecendo o planeta. E a temperatura da água também aquece um pouco mais. Com o aumento de temperatura da água, a gente reduz a quantidade de oxigênio que vai estar presente nos oceanos. Isso também pode provocar a morte dessas algas. Então temos que ter um cuidado muito grande, tá? Com esses animaizinhos. E a gente espera que isso aconteça cada vez mais. Tem algumas grandes barreiras de recife importantes, a mais importante sendo na Austrália. Falam que é lindíssimo, meu sonho visitar. Eu consegui visitar uma mais perto aqui, que fica ali em Key West, tá? Que fica na região da Flórida, que é também muito lindo. Vale a pena para quem tem o sonho de mergulhar, visitar locais como esse. Agora vamos seguir para o terceiro filo, o filo dos Plateumintes, ou filo dos plateumintos no aportuguesado, que é o primeiro filo de vermes, que passa a ter dois grandes ganhos aqui. Primeiro, eles passam a ter 3 tecidos embrionários, então agora a gente tem ecto, endo e mesoderme, o que já vai tornar esse animal mais completo e mais complexo, e além disso a gente vai ter o aparecimento da boca, de um tubo digestivo, tá? Agora, tem boca, mas não tem ânus, então ele se alimenta pela boca, ele vai seguir pelo trato digestivo e a parte que não for absorvida, ela, muitas vezes é eliminada pela própria pele, ele não tem ânus, isso é muito importante seja dito. Com isso, a gente tem uma limitação. Esses animais, em geral, são chapados, achatados. Inclusive, o nome popular desse filo é o filo dos vermes achatados, que são detentores de um tubo digestivo incompleto. E a gente pode até adicionar um terceiro grande fator de evolução aqui. A gente passa a ter o primeiro grupo com simetria bilateral, 2 lados iguais, igual a gente. E isso está muito associado a um processo de cefalização. Então aqui o sistema nervoso dá um salto. O sistema nervoso passa a ser ganglionar. Significa dizer que existe um acúmulo de neurônios numa região anterior, que vai ser a cabeça, entre aspas, ainda aqui. E com isso ele começa a desenvolver estruturas mais complexas de percepção no ambiente. A gente vê aqui a primeira vez no aparecimento de um tipo de olho, que é primitivo ainda, que é chamado de ocelo. Consegue perceber claro e escuro, ou seja, ele consegue ver sombras, que já é muito vantajoso porque ele está percebendo melhor o ambiente. E isso acaba sendo selecionado positivamente, por isso que a gente vê uma evolução depois desses olhos. Agora, o sistema nervoso aqui, o grande salto não é que tenha mais neurônios apenas, é que ele está mais
organizado. E isso tem a ver diretamente com a simetria bilateral. Porque agora, tendo dois lados iguais, eu posso ter uma região anterior, a cabeça, e uma região posterior, ali o que seria futuramente uma cauda. E a gente vai ter, além dessa grande novidade, novidades menores. Por exemplo, um sistema excretor, que ainda não é sistema, né, mas uma excreção, que vai ser a eliminação de toxinas através de células flama, que a gente viu lá em fisiologia, que é uma célula capaz de recolher o material, aí o resíduo do metabolismo, as excretas ali da região celular, do líquido intersticial e mandar para fora do corpo por pequenos poros que vão ficar aqui nesse animalzinho. Esse animal que está aqui na foto é um tipo de planária, tá? Planária é um verme achatado, é um verme plateuminto de vida livre, que se alimenta geralmente de detritos, mas a grande maioria deles será parasitas, tá? Mas, em si, a gente tem alguns que são aí animais que vão ter vida livre. Essa aqui é a planária mais clássica, né? Ela me lembra um fantasminha com esses ocelos que mais parecem uns olhinhos vesguinhos. Esses animais são tão simples ainda que eles podem se reproduzir por um mecanismo que a gente chama de fragmentação, tá? Que é basicamente quando esse animal for lesionado, ele forma novos indivíduos a partir desses fragmentos. Então aqui nesse caso eu cortei a planária em 3 pedaços e eu vou ver 3 novas planárias se formando, que são clones de reprodução assexuada. Mas esses animais também podem fazer reprodução sexuada. Um professor meu, inclusive, tinha planárias, tinha o hábito de criar elas, eu achava uma coisa muito louca, isso na faculdade, e ele ficava cortando com gilete para justamente replicar essas planárias, porque são animais também que não vivem muito tempo, tá? A reprodução assexuada aqui, em geral, ainda vai ser com fecundação externa, tá? Então a gente vai precisar da água participando aqui para que eles possam se reproduzir. E a nível de respiração, em geral, eles vão respirar pela própria pele. São animais que estão aí com o corpo achatado. Isso tem muito a ver com o fato deles não terem órgãos. Então a respiração sendo cutânea, imagine o seguinte, se isso aqui é uma camada de célula, o oxigênio pode ser obtido tanto em cima quanto embaixo, mas para essa célula aqui do meio receber oxigênio, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que passar de uma para outra, porque não tem sistema circulatório. Então esses animais tendem a ser muito pequenininhos, muito finos, para que não haja esse trabalho aí tão grande na passagem de gases e na passagem de alimento, tá? Por isso, vermes achatados. Agora, isso acaba sendo solucionado no quarto e último filo que a gente vai ver nessa aula, que é o filo nematoda, ou filo dos nemateumintos. Por que esse nome, euminto, de novo? Eumintos vem de vermes. Então aqui também é um grupo de vermes, só que são os vermes chamados de cilíndricos, que tem o corpo cilíndrico. Isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, o tubo digestivo aqui é completo, é a grande novidade do grupo. Então ele tem boca e ele tem ânus. E com isso ele não precisa eliminar nada pela pele. Tudo que não for absorvido vai acabar saindo por esse ânus. Além disso, eles têm o pseudoceloma. O que é o pseudoceloma? É o celoma falso. Vamos lembrar lá que a gente já conversou sobre a ideia de celoma? O celoma é uma cavidade que abriga órgãos, ou seja, existe um espaço aqui dentro deste animal onde deveria se abrigar órgãos. Plateuminto, quinidário e, por fim, os poríferos não tem nem espaço ali dentro. Tudo é preenchido por células. Agora, o nematóide passa a ter um espaço, mas esse espaço não ocupa órgãos. Ou seja, eu não tenho órgãos ali preenchendo esse espaço. Eu ainda tenho apenas tecidos, não tenho desenvolvimento de órgãos verdadeiros. E aí, por isso, eu acabo tendo aí o chamado celoma falso. Tecnicamente falando, a nível histológico, ele é falso também porque a mesoderme só fica conectada à ectoderme, não à endo. Ou seja, o tubo digestivo ali no meio ele fica solto, fica isolado do resto do corpo. E por isso a gente não vai ver um celoma de verdade. Agora, não quer dizer que esse celoma não tem vantagem. Uma vantagem, por exemplo, é que ele vai ser preenchido por um líquido. Então é como se fosse um esqueleto líquido, que a gente chama de esqueleto hidrostático. Então esse animal ele já tem uma firmeza maior. Longe de ser um esqueleto duro que nem o nosso, tá? Mas já é um quê de esqueleto. Outra coisa é que esse celoma consegue ser pressionado por ser líquido e solto, ou seja, só ajuda na locomoção desses seres, que vão acabar não tendo órgãos ali, então vão usar esse celoma falso aí de uma outra forma. E por fim, esse celoma pode atuar na circulação de materiais. Ou seja, imagine que essa parte aqui, essas células dessa parte do verme esteja querendo se livrar de nutrientes que ela não precisa, mas essa parte do verme precisa. Ela pode lançar ali na região do pseudoceloma, que é preenchido por um líquido, e como é líquido, gente, é fluido, ele vai ficar passando para lá e para cá no animal. E aí outras células podem usar desses nutrientes.
Então isso aqui já é o começo de uma circulação. Não é um sistema circulatório, é um começo de circulação, mas que já é bem interessante, tá? A nível de sistema nervoso, a gente não vê nenhuma grande novidade, tá? A gente vai acabar observando o mesmo sistema nervoso ganglionar e, novamente, a nível de respiração, não vemos novidade. Continuam respirando pela pele. Aqui, a grande maioria dos nematóides serão parasitas, tá? A gente vê pouquíssimos nematóides de vida livre. E a gente vai estudar agora, na próxima aula, os grupos de vermes que vão causar doenças para a gente, que pertencem tanto ao grupo dos plateumintos quanto dos nematóides. A gente vai estudar 2 doenças de plateuminto e 3 aí de nematóides, são as doenças que mais caem em prova, tá bom? Por essa aula é só, a gente conversa na próxima sobre essas doenças, então eu fico por aqui. Até a próxima, um grande abraço e valeu!